Fique bem informado com as notícias da cidade. Começa agora mais uma edição do Notícias de Jacareí. Olá! Conhecido como Catatreco, o serviço que recolhe sucatas nos bairros vai estar amanhã no Jardim São José e também no Jardim Paulista. Portanto, se você quer descartar materiais como pneus, geladeiras, colchões ou utensílios domésticos, será a sua chance. Vale lembrar que o Catatreco não recolhe entulhos, podas de árvores e nem capina. O serviço estará disponível a partir das 8 da manhã. Continuam posicionados pela cidade os radares estáticos do Departamento de Trânsito. Dirija sempre com cuidado, respeite os limites de velocidade. Veja onde estarão os radares. Hoje os radares estarão nas ruas Padre Eugênio, Bom Jesus, Avenidas Getúlio Vargas, Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Alex Dark e Lucas Nogueira Garcês. No sábado, nas avenidas 9 de Julho, Ademar Pereira de Barros, Lucas Nogueira Garcês e Rua Padre Eugênio. A Diretoria de Trânsito informa que no domingo o radar estático não irá fiscalizar. Uma notícia importante para todos os homens do Congresso de Urologia. O calendário para exames de próstata mudou. O repórter Sérgio Golini tem os detalhes. Sérgio? É isso mesmo, Daniel. A idade recomendada para se fazer o exame de próstata subiu para 50 anos. A Sociedade Brasileira de Urologia revisou essa recomendação e vai anunciar as mudanças no 34º Congresso Brasileiro de Urologia, que começa dia 16 de novembro. Para quem é obeso, negro ou já teve câncer, no caso de próstata na família, deve procurar um médico antes, aos 45 anos. No ano passado, estimativas do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, cerca de 60 mil brasileiros receberam o diagnóstico e 12 mil morreram por causa da doença. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer que mais mata do sexo masculino, perdendo somente para o câncer de pulmão. Quando detectado de maneira precoce, as chances de cura são grandes e por isso o chamado exame de toque é tão importante. Por isso não deixe de fazer. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Sérgio. Bom, e por falar em saúde, na próxima semana será o Dia Mundial do Diabetes. Mas em todo o Brasil, esse dia vai ser comemorado em outra data. A repórter Isabela Meleiro conta quando e como será comemorado aqui na cidade. Amanhã, sábado, 9 de novembro, a cidade de Jacareí vai celebrar o Dia Mundial de Diabetes. Para nos dar mais detalhes sobre o assunto, eu converso com a Maristela Prílipes, que é presidente da Associação Jacareense dos Diabéticos. Maristela, como é que vai acontecer esse evento aqui na cidade? O evento vai acontecer na Praça dos Trilhos. 8h30 nós vamos ter uma caminhada de conscientização para a população estar consciente sobre o diabetes, que é uma doença infelizmente traiçoeira e silenciosa. E nós vamos ter várias atividades, aferição de pressão, exames de glicemia, brinquedos para a criançada, entre outros eventos que acontecerão na praça. E qual que é a finalidade da Associação Jacareense com essas atividades? Então, esse evento de amanhã ele vai acontecer no mundo todo, para a gente poder diagnosticar quais as pessoas que são portadoras da doença e não sabem que tem esse problema. Tá. Existem muitos diabéticos aqui em Jacareí. Como é que a associação atua junto a essas pessoas? Então, aqui em Jacareí existem muitas pessoas e o que está alarmando muito, tem muitas crianças diabéticas aqui em Jacareí. E nós estamos correndo atrás aí para não haver a demora, porque a falta do medicamento pode trazer consequências graves a um diabético. Muito obrigada pelas informações. Bom, lembrando que o evento acontece amanhã, sábado 9 de novembro, das 8 da manhã às 13 horas da tarde, no Pátio dos Trilhos. Vale a pena conferir e reservar um tempinho do seu dia para conferir se está tudo em ordem com a sua saúde. Daniel? Assim como todos os dias, hoje também tem coleta seletiva do lixo em bairros da cidade. Confira os locais. Confira o dia em que o caminhão da coleta seletiva passa no seu bairro e ajude a manter o nosso meio ambiente mais saudável. Nesta sexta-feira, Jardim Guarani, Jardim Esper, Jardim São Gabriel, Jardim Boa Vista 1 e 2, Vila Pinheiro, Vila São João 1 e 2, Vila São Simão, Vila Garcia,
Conjunto Residencial Brasília, São Silvestre, Chácaras Marília 1 e 2 e Parque Califórnia. Faça a sua parte. Deixe a nossa cidade cada vez mais limpa. Bom, se você tem dúvidas de como separar o lixo, entre no site da Prefeitura, www.jacareí.sp.gov.br. Lá você encontra as dicas e informações de como fazer o trabalho. Vamos saber como vai ficar o tempo na cidade. Eli Martins, o sol está ameaçando aparecer. Ou ele vai firmar? Qual é a previsão para hoje? Daniel, essa sexta-feira segue com o tempo nublado e curtos períodos de sol em Jacareí. A previsão é de baixa probabilidade de chuva para hoje, 5%. A temperatura mínima fica em 16 e a máxima em 24 graus. No fim de semana, o céu fica parcialmente nublado em Jacareí. A máxima sobe e pode chegar aos 30 e a mínima fica em 18 graus. A previsão de chuva é baixa, tanto no sábado como no domingo. A probabilidade é de 5%. Obrigado, Ellen. Bom, e a presidente Dilma Rousseff encaminhou ao Congresso o projeto que visa criar cotas para pessoas negras. O repórter Rodrigo Romero tem mais informações. Rodrigo? A presidente Dilma Rousseff indicou uma lei que reserva 20% dos cargos de servidores federais aos negros. Este projeto tem caráter de urgência de votação, o que significa 45 dias para a Câmara e mais 45 para o Senado. Segundo a presidente, a presença de negros nos cargos de servidores federais vai igualar a proporção de negros no Brasil. Essa é a proposta. No outro projeto que ela indicou, mais ou menos parecido com esse, reservam 20% das vagas para os cargos concursados aos negros, também com caráter de urgência no Congresso, o que significa 45 dias na Câmara e mais 45 no Senado. Também com a mesma ideia de igualar a proporção no Brasil de negros aos cargos de servidores federais de Brasília. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Rodrigo. E agora você vai ficar por dentro do que acontece em Brasília e que influencia o nosso dia a dia aqui na cidade. É hora do Notícias da Rede. Fazer um projeto de lei em relação à bebida típica e exclusiva brasileira, que é a única que nós temos, né, o único destilado típico e exclusivo do Brasil, é, na verdade, atrapalhar a trajetória desse destilado na economia, na competição com os demais destilados. Naturalmente, a cachaça, ela concorre com a vodka, com o uísque, com o rum, etc. Então, por que uma lei específica para a cachaça, sabendo que o mercado de destilados ele é um mercado muito ativo, com N tendências de marketing criadas pelas empresas, pelos segmentos, então tem que ter flexibilidade. A comissão que consolida a legislação federal deve analisar na reunião desta quinta-feira a regulamentação do direito de greve dos servidores públicos federais. O texto é inspirado num projeto de lei do senador Aloysio Nunes Ferreira e prevê, por exemplo, a proibição de algumas categorias de entrar em greve, entre elas as Forças Armadas, os corpos de bombeiros de todo o país e também as polícias militares. Além disso, a Polícia Federal e as polícias civis podem entrar em greve, mas têm que manter um contingente de 80% dos servidores trabalhando. Outras 22 categorias consideradas essenciais também têm direito à greve, mas têm que manter pelo menos 60% do contingente em atuação. Entre elas, os que fazem atendimento em saúde e também os que atuam em transporte público em todo o país. Outro ponto importante do projeto é que o Poder Judiciário vai considerar prioritário o julgamento de casos envolvendo greve em todo o país. A Comissão de Consolidação da Legislação Federal é presidida pelo deputado Cândido Vacareza e tem como relator o senador Romero Jucá. Quando você vai a um bar ou restaurante, junto com a conta vem uma sugestão: pagar gorjeta. Um bônus pelo bom serviço. O dinheiro extra gratifica funcionários. O garçom normalmente recebe os 7% e o restante é dividido para o restante. A cozinha, entre o cozinheiro, auxiliar de cozinha, entre o restante, os outros. Mas qual é o valor da gorjeta? Ela é obrigatória? Em alguns países, a taxa de serviço nem existe. Em outros, ela chega aos 20%. É o caso dos Estados Unidos. Isso varia de país para país.
No Brasil, o projeto aprovado pela Câmara acaba com as dúvidas. O valor mínimo é de 10% do total da conta. Outro ponto, gorjeta é opcional. Mas essas não são as únicas preocupações dos deputados. Hoje os restaurantes, grande parte dos restaurantes estão cobrando isso e deixando de repassar isso para os garçons. Tem até alguns garçons que pedem aqui para a gente não pagar a gorjeta no cartão, para que o estabelecimento não tenha essa facilidade de receber essa gorjeta que de fato é dos garçons. Alguns restaurantes, não todos, se apropriavam dessa gorjeta ou dividia com parte dos seus funcionários. E agora não, a partir do projeto, sem sombra de dúvida, os 10% será destinado aos garçons que trabalharem naquele horário. Não só garçons, mas também todos os funcionários do estabelecimento. O sindicato comemora. O processo envolve muito mais que o empregado que serve à mesa. Ele tem uma grande participação. Ele que vende, ele que é relações públicas, ele que faz a venda do restaurante. Mas atrás dele vem uma equipe inteira que prepara aquele prato para você saborear nesse momento. Fim de semana com atrações aqui na cidade. É hora de você fazer a sua programação. Fique de olho na Agenda Cultural com Nathalie Neco. Olá! O final de semana começa com o Manhã Cultural no Educamais Centro. A partir das 9 horas, a Associação dos Violeiros e a dupla Carlos e Gil se apresentam ao público. No Mercadão, também a partir das 9 da manhã, tem som de qualidade com música instrumental e MPB. Vale a pena conferir. Começa nesse sábado a exposição de fotos Amor aos Animais no Shopping Jacareí. A ideia do organizador é divulgar a relação entre o homem e o animal. A mostra será exposta no saguão do shopping até o dia 17 de novembro. Já no domingo tem duas opções de primeira de teatro infantil. O primeiro espetáculo é o Casamento do Mexerica, da trupe Gargalharia. A apresentação é às 3 da tarde na Sala Mário Lago. E a peça Cinderela volta ao palco no auditório da Secretaria Municipal de Educação às 18 horas. Os ingressos gratuitos devem ser retirados na Diretoria de Cultura. Agora, até o dia 30, a exposição Projeto Origem, um resgate de nossas raízes, ficará no MAV. A mostra faz parte do Festival da Cultura Negra Professor José Simplício, que a cidade comemora nesse mês. A agenda cultural de hoje fica por aqui. Mande sua sugestão no nosso e-mail. Aproveite seu final de semana e até mais! Para quem viveu o final dos anos 60 e também os anos 70, vai poder recordar uma época de ouro da música jacareiense. Para nós que chegamos depois, vamos poder conhecer esse tempo importante, esse momento importante da música da nossa cidade. Acompanhe agora uma entrevista com Jaime Allen. O FEPO foi um festival estudantil de música e poesia. Numa época em que um governo militar endurecia e as pessoas estavam proibidas de se manifestar, havia uma censura muito grande, inclusive naqueles festivais que aconteciam na TV Record e tudo, estavam todos monitorados, havia funcionários, censores e tal. Mas era uma coisa que, ao mesmo tempo que tinha um regime duro, tinha uma juventude muito ligado aos movimentos hippies, movimentos libertários, então não se pensava tanto em política, não. Era mais uma coisa de atitude, assim, de liberação, né? E Jacareí fervia. A gente tinha muitos conjuntos vocais, orquestras de bailes, quartetos, trios vocais. E um belo dia, no convívio lá do Sene, a maioria das pessoas estudava no Sene, nesse convívio saiu a ideia de fazer um grande evento, juntar aqueles talentos, né? Então, foi um evento político-cultural em torno da música e da poesia. É verdade, quando se falou, se cogitou um festival de música, as autoridades daqui, que eram militares, na verdade havia, né, o prefeito, havia tudo normal, aparentemente normal, mas quem ditava as regras eram os militares, né?
Então, eles ficaram temerosos com relação àquela música subversiva que acontecia nos festivais, nos outros festivais, da Record, da Excelsior. Eles não queriam reproduzir isso, para que isso não se espalhasse pelo Brasil. Então, eles bloqueavam. E aí, um iluminado, que eu não sei quem foi, conversou lá com o tenente e disse: não, mas a gente não vai fazer esse movimento assim, então a gente podia fazer, então, incluir poesia, porque a poesia é uma coisa mais idílica, mais poética e tal. E eles comeram a corda, né? E teve gente que escreveu uma poesia e falou outra. A música em Jacareí buscava os seus espaços, né? E o formato do festival teve essa importância por isso, onde canalizou essa manifestação musical. Até hoje, vocês acompanham pela televisão as nossas cantoras arrasando. Isso é histórico em Jacareí. O FEMPO teve esse papel de aglutinar os talentos. Dali do FEMPO saíram músicos que até hoje são músicos consagrados, profissionais, né? Modéstia à parte eu, a Nair Cândia, o Elber Bedak, o Jurim Moreira, o Chico Pupo e a própria Celi Redondo, que continua em atividade, né, aqui em Jacareí, tem seus trabalhos de arte, tudo. E então foi um marco importante para Jacareí. Muitas pessoas estão pensando que o FEMPO está voltando, o que não é verdade. Nós estamos comemorando aquele evento histórico, tá? É uma forma de motivar as novas gerações a mostrar que, assim como nós sonhamos em nos tornarmos músicos profissionais, outros jovens podem fazer o mesmo. Então nós não estamos nos atendo apenas à participação daqueles que estiveram no primeiro FEMPO. Nós fomos às escolas, a gente foi no Sene, a gente foi no Verdinho, a gente foi nessa escola Dorotov, né? E ao contrário do que todos imaginavam, nós fomos muito bem recebidos pela molecada, não deixavam a gente sair do palco. Então nós estamos querendo fazer um encontro dessas gerações, uma geração de músicos talentosos, com uma juventude que possa ver um outro lado da cultura musical, né? Porque a gente sabe, né, o que é proposto para os meninos e meninas hoje, pela televisão, pelos rádios, a gente sabe, né? E a gente tem outra proposta. E fomos para lá com medo de tomar garrafada, latas de Guaraná na cabeça, e não, foi o contrário. Foi uma coisa linda, de emocionar. É uma forma de valorizar os nossos talentos compositores e intérpretes, né? Não estou falando assim de cantores de orquestras e tudo, porque é um fato específico, um ponto histórico específico que a gente está homenageando, né? O que eu acho é que falta música nas escolas, né? Existe uma campanha muito forte para que volte a ter cursos de música nas escolas. A música tem um canal um pouco mais aberto, onde mesmo que a pessoa não estude tanto, ele consegue fazer boas coisas, né? Então tem que ser mostrado isso. Muitas vezes um garoto, uma garota gosta muito de música, mas vê como uma coisa maçante o aprendizado de música. Ele não sabe que às vezes ele pode compor uma poesia, uma letra e fazer uma bela música. Então acho que a gente tem que fazer uma ação de levar música para os jovens. E então esse evento aqui é uma tentativa de dar uma movimentada, né? Ajudar nesse sentido. É um show com telão mostrando as imagens da nossa época, né? Colocando no contexto que a gente vivia para aquele festival ter acontecido. Nesse show estarão alguns músicos hoje profissionais e alguns que não são profissionais, mas que fizeram belíssimas músicas e estão participando. É entrada franca, é no Educa Mais do Centro, no Trianon, dia 8 de novembro, sexta-feira. Nós contamos com a presença de todas as gerações, aqueles que passaram por essa experiência e aqueles que desejem conhecer essa experiência que foi maravilhosa. E termina aqui mais uma edição do Notícias de Jacareí. As reportagens desta edição estão disponíveis em nosso endereço eletrônico, youtube.com/TV Câmara Jacareí.
Você também pode curtir a nossa página no Facebook. Acesse facebook.com/TV Câmara Jacareí. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.